eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com o mestre Tamaru, compositor e fundador do grupo Tamaru Teua, que hoje ele vai falar um pouquinho desse trabalho lindo que está desenvolvendo. Mestre, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia, seja bem-vindo. Obrigado, Hélia, obrigado a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui, antes de mais nada, falar do carimbó, falar das composições, falar do Tamaruteu é sempre, para mim, muito motivo de felicidade e orgulho de ser carimbozeiro. Então, assim, o Tamaruteu ele nasce num momento bem interessante, que é a campanha do carimbó está acontecendo, né? Para o registro do carimbó patrimônio material naquela época, né? 2013, 14, a gente estava num projeto de extensão na UFPA, eu, professor da UFPA, do curso de Artes Visuais. Atualmente estou coordenando o curso e a relação entre o carimbó e a academia foi uma das coisas fortes que aconteceram lá, principalmente com esse projeto Coroatá, né, que foi o projeto de incubadora de empreendimentos culturais, né, era Proeste, era um projeto com o MEC. E a gente percorreu muitos municípios fazendo atividades de carimbó, fazendo atividades de arte, dentro da cultura popular, com as relações com o movimento social, com o MST, com as comunidades de boi, de pássaro, né, com os grupos, com os mestres do carimbó, também com hardcore, com bandas urbanas de rock, o teatro de rua. Produzimos bastante atividade e a gente ia pelos municípios, Bragança, Marapanim, a gente foi para Mosqueiro, a gente foi para Salinas. Então a gente percorreu vários lugares, Belém mesmo, e a gente conseguiu produzir muita coisa. E Marapanim foi um contato muito forte com o carimbó nessa época, né? Santarém Novo também. E aí eu estava embarcado na relação com os mestres, mas eu não tocava, eu não compunha. Quando cheguei em Belém, a coisa aconteceu de uma maneira tão estranha e ao mesmo tempo incrível, porque a gente tinha ganhado um banjo do mestre Nego Rai, tinha emprestado. Como eu era compositor já do violão, tocava violão, tanto que o primeiro disco do Tamaruteu vai o violão de aço para dentro, o que vai gerar depois essa pegada roqueira também da minha postura dentro do processo. E as oficinas, né? A gente tinha a Luciane Bessa era coordenadora, né, trabalha na universidade também, e a gente tinha uma relação afetiva e a gente era casado e a gente trabalhava juntos na cultura popular, no carimbó. Isso foi muito importante. Então, ela também viu o Tamaruteu nascer. Aconteceu também a relação com o Tom e a Carol, que foram os primeiros integrantes do Carimbó Tamaruteu. E a gente tem um registro muito legal com a minha tia Benedita, que é de Marapanim, irmã do meu pai. Então, a minha família, Tamaruteu, ela vem dessa relação, por exemplo, da praia, né, da pesca. Meu pai era pescador, e a minha mãe cuidava da gente também, e cortava peixe, e dava de mamar para a gente no meio dos peixes, enfim. Tamaruteu era uma praia de pescadores que depois foi engolida pelas águas e a comunidade recuou para as terras do Breu. Canto isso na primeira música chamada Tamaruteu. E todo o disco, todo o meu trabalho começou a ser uma memória da minha família, das coisas que aconteciam lá. E as composições foram saindo e quase que eu estava perdendo o controle mesmo, porque eu não parava de compor mais. Eu compus as lavadeiras, eu compus Carimbó Tamaruteu Abate, que é uma música em homenagem à minha tia Benedita, que já partiu também. Então eu vi que Tamaruteu, que as histórias lá camaleoa, né? E depois das andanças do Chico Braga Demais, que é a música que pegou muito, e tudo que eu fui compondo atravessava a minha memória, a minha ancestralidade, né? E compartilhada com Icoraci, com Ananindeua, onde eu morava na época, e com Belém. E com os amigos. Então, você nunca faz música sozinho. Né? É verdade que o carimbó ele tem essa força por ser comunitário.
né, por ser compartilhado na beleza dele, na comunidade, na força, né, nas trocas. Então, essa força comunitária do carimbó, né, ela é celebrativa, ela é uma das coisas que mais a gente procura proteger, né, ampliar, e resiste ao tempo, resiste a muitas coisas. Porque é comunitário, é verdadeiro, é a comunidade, né, é dentro do mecanismo da cultura popular que nasce esses processos. Do trabalhador da pesca, do trabalhador da roça, do trabalhador doméstico, de todas as formas de vida que são expressas nessas músicas. E eu me vi também depois estudando e pesquisando, porque também como professor e pesquisador, eu aliei todo esse mundão de coisas, tanto do trabalho intelectual, de professor, de doutor da universidade, mas também de carimbozeiro, de saber que eu tenho uma tradição muito marcada. O meu tio era maraqueiro do Lucindo, tio Jones, o filho dele é do meu primo, o Almi é do Flor de Natal, Zé Mário, eles estão lá em Marapani. Então, Marapani é um berço, é uma energia, como diz o Baudelaire, é um reservatório de eletricidade, de música, de beleza, de força. E aí eu venho daí, aí eu me descubro dentro desse processo. Então, quase que é um estado de conversão, né, de um cara que fazia... Eu continuo tendo trabalhos urbanos de composições de canções e tal, tenho um projeto do Lemis, mas o carimbó me tomou de uma certa forma inexplicável, porque você só explica mesmo na manifestação da música, e eu comecei a compor e escrever com uma facilidade incrível. Toda vez eu chegava, toda semana com uma composição, uma ou duas composições. E a coisa foi tomando corpo, aí eu disse, vou gravar um disco. E aí eu estava tocando com muita gente. Muitas pessoas chegavam, eu tocava no Coisas de Negro, eu tocava... Aí eu fui juntando. Então, a primeira formação é essa, né? Eu, Luciane, o Tonho e a Carol, mas envolto em outras relações de carimbó com outras pessoas. Aí depois tem Coraci, mas também tem Belém, aí as pessoas vão chegando e a gente vai conhecendo mais gente. Comecei a tocar com o Flávio Gama, que é o mestre da, Da percussão. da vivência percussiva. Sim. Aí você vai aprendendo, aí conheci o mestre Lorival Igarapé também nas oficinas que a gente fazia dentro desse projeto lá, no Coisas de Negro, e o Coisas de Negro passa a ser exatamente o lugar de referência para esse processo de escoamento da produção, porque eram composições que saíam, como acontece lá também, que todo mundo que compõe desemboca no palco de Coisas de Negro. Então é nosso lugar também de exposição disso. Aí todos os espaços são possíveis para o carimbó. Aí a gente foi chamado para a escola, aí veio a NET, veio o mestre Lorival Igarapé, aí vieram o Mel, o pessoal de Coraci, de Nea e tal. Então, todo mundo que está aí nesse disco tem um espaço de construção desse processo todo. E, à medida que a coisa foi crescendo, foi me tomando, eu também fui querendo pensar e discutir politicamente, porque aí vem a campanha do carimbó. Então, a gente tem uma relação que é uma relação conflituosa, mas é uma relação de construção também, porque sem os conflitos a gente não avança também, de algum modo, dentro da cultura. E foi isso que aconteceu. A gente se afastou. Então, o universo do carimbó metropolitano ele é gigante. A gente tem um monte de problemas para resolver, né, de política cultural, de política pública, né, de tombamento. É um patrimônio material que ele não tem, na sua medida, a compreensão da importância que ele tem para o poder público a ponto de fazer políticas mais ousadas. Sempre é o edital. Sempre vai ficar na dependência do mecanismo do Estado, sabe? E a gente poderia encontrar outra forma de distribuir a renda direto para os grupos, para a cultura popular, para os mestres, para as mestres. A pandemia levou vários, e muita gente que ficou aqui para como é que a gente vai distribuir, como é que a gente vai proteger esse patrimônio que fica, né? Então, são políticas públicas que faltam avançar para caramba. Estou aqui pensando, porque assim, o carimbó é muito mais que uma manifestação cultural. O carimbó Sim. é a nossa essência. O carimbó é uma. Eu até posso dizer que seja uma forma de você viver. Há quem apenas passe pelo carimbó e há quem viva o carimbó, né? Então, eu creio que você faz parte do que quem vive o carimbó. Então, assim, na medida que isso vai se aprofundando,
foi se aprofundando comigo mesmo, no meu corpo, na minha vida, né? Nas composições, principalmente nas composições. Por exemplo, eu homenageei vários, né? Eu homenageei Mestre Lorival Garapé, eu homenageei Chico Braga, e quando que é a história exatamente do carimbó que registra a vida e os seus, né? Aqueles que estão Sim. em torno de si, né? O Mestre Tomás lá, o Birra lá do Coisas de Negro. A Roda Carimbozeira, que é uma música, ela é uma homenagem explícita e muito bem construída que eu me dediquei a construir para homenagear a Roda de Carimbó do Coisas de Negro. Então, eu não tenho como chegar no Coisa de Negro sem abrir com ela, já começando, né? Segura o tranco da roda carimbozeira. Começa com o lundu, depois vira carimbó. Mestre, nós temos o carimbó Tamaruteua e temos agora a Porrada Seca, né? Que o senhor está É, trabalhando com isso, vai ter um lançamento do Instagram, Porrada Seca e tal. Tem alguma diferença entre esses dois é, trabalhos, esses dois tem momentos, na verdade? isso. O Carimbó Tamaruteua, da primeira fase, o nome dele é Carimbó Tamaruteua. O nome do disco é Carimbó é Vida, que eu tatuei, inclusive, aqui com o nome Tamaruteua, e embaixo tem Carimbó é Vida, escrito. Aí eu transformei ele num disco, que são 6 músicas minhas e 2 do Mestre Lorival Garapé. Ele grava no disco, canta no disco. Essa é a primeira fase. Um carimbó mais tradicional, dentro das raízes também, mas com flauta, dentro do pau e corda, mas com flauta, com banjo, com maracas, tudo ali e tal. Com o passar do tempo, eu fui criando uma batida muito mais acelerada de algumas músicas, que foi ficando mais violento, trazendo uma marca rocker, uma marca do heavy metal, uma marca do hardcore. Então, o beat, a batida acelerada do rock, ele se funde com a batida do tambor, se funde com. Mas no pau e corda, eu não ponho guitarra, não ponho baixo, nem flauta, então, nem sax. São 2 curimbós, o banjo e voz comigo, 2 curimbós, 2 maracas, às vezes até um milheiro. Faz essa variação de 6 pessoas. Mas se não tiver atrás, se tiver só uma maraca, já dá conta. Se tiver só um tambor, o banjo e a maraca, também dá conta. Eu sei que essa batida e essa redução e o acelerado da ritma virou uma coisa que, quando a gente terminava de cantar, eu falava assim, é igual a porrada seca, e todo mundo falava porrada seca. A expressão foi ganhando corpo quando o Mestre Lorival, em 2017, chega aí na minha casa com 4 versos, que são porrada seca no couro do curimbó, no pulso do maraqueiro, no banjo do tocador. Aí depois eu coloquei também no violão do tocador. E logo depois que ele vai embora, eu fiquei com os versos e compus Porrada Seca. Numa homenagem à maconha, numa homenagem que é a planta da Amazônia, que é muito usada dentro do universo dos carimbozeiros também, mas é a pulsação da vida, a pulsação do rock, a pulsação da celebração, no estado mais acelerado por conta desse preto do rock que vem para dentro, a postura. E quando eu lancei essa música dentro do repertório do Tamaruteua, ela ganhou um espaço, ela foi tomando um espaço por ela mesma, a ponto de as batidas do carimbó se tornaram perfeitas porque eu estava fazendo em termos de batida no banjo, porque eu saí do violão do primeiro disco para o banjo quando o Nego Rai, eu compro o banjo lá do mestre Nego Rai, do Coisas de Negro. E aí, o banjo que ele fez para mim, ele traz um som mais metálico, sabe? E também eu não tenho a batida tradicional da munheca banjista lá de Marapani, não. A minha é uma batida seca, porrada seca, que acelera de uma maneira e constrói um outro universo, assim, urbano, preto, de grito, porrada seca. E esse gutural do rock que entra. Mas também vai ter as quebradas, por exemplo. Vai ter, nesse disco ele tem um carimbó sambado, que Vim pelas beiradas, vim pelas beiras da madrugada. E vai ter
as porradas todas no universo desse material novo que a gente está criando, essa estética escura, preta, para dentro do universo. E aí a gente vai lançar o material que a gente já tem produzido, eu estou mandando, e o Clever do Sonora e Coraci está produzindo os materiais, né? Com a força que ele tem, com a experiência que ele tem, com o conhecimento que ele tem, grande Clever dos Santos, Sonora e Coraci. A gente está nessa troca, nessa parceria, nessa construção de muitas coisas que vem aí para o Tamaruteu. A gente só está começando, nesse dia 18, a abrir o universo do Porrada Seca. Vai ter camisa, caneca, a gente quer fazer bottom, a gente quer fazer um monte de loucura e tal, fazer grafite, fazer picho, tocar muito e levar essa estética para outros territórios, né? Então, assim, a gente já está para poder chegar no estúdio e gravar. Então, ainda vai vir o álbum do Tamaruteu. Essa batida toda ela vem de referências também de músicos, de referências também do rock, mas ela vem das referências do carimbó mesmo, porque não existiria sem essa força da batida. Então, depois você vai perceber as fusões sonoras que a gente tem na tradição também paraense, do rock 24 horas, por exemplo, eventos culturais, artísticos. Inclusive, eu quero fazer o carimbó 24 horas para o ano que vem, né? Então, um festival de carimbó 24 horas com as bandas urbanas e é um projeto que ele já está escrito, inclusive. E aí eu fui me tornando, eu fui fazendo, tanto sendo o compositor, o cantor-compositor do Tamaruteu, né, porque tem os mestres compositores, tem os mestres com os saberes da construção, dos tambores, das maracas, da Florival Igarapé, que é compositor também. Tem as mestras também das danças e das saias, e das trocas e dos cantos e das batidas e das maracas, como as Sereias do Mar, a mestra Nazaré do Ó, agora tem a Volta ao Mundo, tem as manas do Carimbola de Ananindeua. Então, daquilo que foi o nascimento do Tamaruteu há 10 anos atrás, também veio junto com isso, muitos grupos, os Sativos do Manto aí, Batucada Misteriosa lá em Coraci, Falsos do Carimbó, Cobra Venenosa, e muito mais, né, que se espalharam pela cidade, que se espalharam pelo estado. E aí o Tamaruteu, ele vem também nessa marca, ele tem um espaço dele, está construindo o espaço dele. Então, o Coisas de Negro é esse lugar também de formação. E depois, como a gente os falsos acabaram abrindo em 2021 as tocadas, 2021 as tocadas no Ninho de Cábala, em Coraci, eles criaram um espaço, né? Esse Hugo no Busão, que eu falo lá no Porrada Seca, na letra de Porrada Seca, homenageio ele, que eu chamo de mestre, a gente chama de mestre até por uma questão de respeito das práticas e da vivência, dessa vivência que você fala do carimbó. Porque eles são de famílias carimbozeiras também, de compositores. Eles estão lá no Maguari, eles estão lá em Outeiro, eles estão lá nos lugares. Então, isso que se espalha no urbano, ele também está espalhado em vários rincões do Pará. E essas trocas também, uma das coisas que o Tamaruteu tem é também de absorver as referências e as contribuições, porque já subiu no palco comigo um bocado, já tocou comigo, eu já toquei com eles na Feira do Açaí, com muita gente, né, que você vai tocando, e essas tocadas elas também são trocas rítmicas, são trocas sonoras, são partilhas afetivas também de quem ama o carimbó. Isso é muito importante. A gente não pode se confrontar, se brigar, ficar na briga, né, porque a gente tem a dimensão da expressão popular, da arte popular, da cultura popular, do carimbó, dessa vivência, como forma de resistência e de vida, porque a arte é tudo que resiste, né? Como disse o Deleuze. Então a gente vai nas lutas, na força, nos enfrentamentos mesmo, na composição também. Arte é vida, né? Então, lógico que muda. É uma coisa que está em mutação direto. Mas eu sempre... primeiro disse que o carimbó é vida. Pois é, mas sempre pensando como é que eu vou fazer as minhas mudanças conservando a origem, que é o que, pelo jeito, o senhor faz, porque o senhor considera a base do carimbó tradicional, mas trazendo uma levada, um posicionamento mais urbano, mais contemporâneo. Isso.
e eu que lute para dançar, porque aí a pegada é diferente. Então, vou ter que É, aprender é a verdade. dançar de uma forma diferente o carimbó. Aí é outra história. Sabemos que as saias são coloridas. O que a gente está vendo no Porrada Seca, né? Nessa nova versão aí Tamaruteiro. do Tamaruteua? O que a gente está vendo é que vocês estão puxando para o preto com uma versão moderna, mas batidas modernas, conservando o tradicional, que são os curimbós, as maracas. Aí eu te pergunto, onde E o banjo? entra o banjo? Isso, obrigada. Onde entra a dança com aquelas saias coloridas e os homens com as blusas de coloridas e calça de pescador? Olha, Porque a gente entra nesse contexto. o universo do carimbó ele é muito rico. A música em si, né, ela permite que a gente vá, por exemplo, o Pará, ele tem uma tradição muito Sim, forte da música clássica, né? sim, Então a gente tem aqui a gente tem lugares de referências da música clássica, a formação do conservatório, a formação da escola de música, a formação da faculdade de música da UFPA, a formação de toda essa dimensão clássica que a Belle Époque trouxe na tradição do período da borracha. Então, as grandes referências não eram populares. sim. O carimbó, para os intendentes, foi jogado, era discriminado, era perseguido, foi empurrado lá para os jurunas. O código de postura do município, antes de estar até falando isso numa mesa de bar, o código de postura do município era absolutamente racista. Então, assim, o carimbó, a cultura popular, sempre foi discriminada. Eu sei. O incentivo para isso está aí, ó. Qual é o incentivo do poder público? A gente ficar brigando, a gente nem sabe se vai conseguir. A salvaguarda do carimbó, as políticas públicas, elas refletem exatamente um conjunto de preconceitos de pessoas, de uma grande parcela da sociedade que não aceita o carimbó como manifestação principal da cultura popular paraense. E aí, no meio disso, a gente tangencia por territórios. Por exemplo, a gente tem uma tradição de rock, a gente tem uma tradição de brega excelente, a gente tem uma tradição de criação, inclusive. Por exemplo, as grandes aparelhagens, os processos de criação, tanto visuais e sonoros que saem de dentro dessas manifestações periféricas populares, a gente tem um hip hop muito forte em Belém. Então a gente tem uma tradição artística múltipla, onde a efervescência da cultura e da arte, da música, ela atravessa muitos territórios e conecta muitas formas de expressão. Então a gente está tocando, o pessoal do hip hop, do skate, está passando, está rolando skate, está rolando grafite na periferia, está rolando hip hop, está rolando carimbó, a gente toca todo mundo junto. Então, assim, esse é um espaço fundamental, essas conexões do contemporâneo. É o próprio avanço da sociedade contemporânea digital, do fato da gente estar aqui conversando, inclusive, por esse meio tecnológico. No outro, para te responder a outra parte, como fica a dança, eu não sei como fica. Quem vai dizer quem vai ficar é quando você entrar na roda, sabe? A energética que vai te levar para dentro. Se tu vai gritar, se tu vai pular, se tu vai dançar. Tem espaço dentro, nesse disco, ele tem esse, que eu te falei, esse carimbó sambado, Vim Pelas Beiras, mas ele tem também o lundu, ele tem quebras dentro dele para fazer outras danças, outros movimentos. Mas o que predomina é essa batida, essa postura que vem do rock, porque aconteceu um dia que eu estava descendo de ônibus para o terra do chão, eu com um caderno na mão, que eu ia, inclusive, encontrar a minha turma, que eu estava dando aula para a turma de pedagogia lá em Santarém. Quando estava descendo, eu comecei a desenhar uma logo do Tamaruteu, que é exatamente essa que está no meu braço, e o T grande. Eu fiz um T numa camisa, desenhei um T na camisa branca. Depois mandei fazer a serigrafia e tal. A gente começou a tocar com uma camisa branca que tinha um T gigante e estava escrito Tamaruteua, carimbó é vida. Aí depois, esse caderno, esse desenho, esse T, ele virou a logo do Tamaruteua. Só que quando eu fui tocar de branco, a postura, a sonoridade e a postura começaram a puxar esse universo do rock.
E você sabe que os roqueiros adoram camisa preta, né? Então, assim, a camisa preta é do roqueiro. Então, eu falei, pô, eu tô tocando carimbó na mais forte tradição. Eu tenho a letra, eu tenho a música, eu tenho os curimbós, as maracas, todos os amigos, os compositores e os artistas que vêm tocar junto com o Tamaruteu trazem a sua energética, a sua força. E aí eu falei assim, pô, vou jogar uma camisa preta para ver o que acontece. Aí eu comecei exatamente como manifestação contemporânea, um carimbó armado dentro do urbano, ele soou muito bem para mim dentro dessa estética. Então, assim, tem grupos que têm a camisa preta, mas o que predomina é o colorido. Eu falei, então eu vou fazer o preto geral. Aí eu coloquei o preto geral. Aí eu fui experimentar. Eu sei que lá, por exemplo, uma vez no Apoena, tocando com o Toroaçu, que é a banda que também eu gravei o disco, produzi o disco junto com eles. Muito legal isso, a nossa parceria lá do Quilombo do Abacatal, lá em Ananindeua, para morar. A gente começou a tocar, né, nessa pegada e as coisas tomaram uma dimensão, né, que o Paulo do Toroaçu começou a bater, e aí a Vicamiaba, e as meninas da maraca, a Elis e a Néia das maracas, a sonoridade foi ganhando um corpo no próprio processo de criação, no próprio processo de tocar. E aí a gente começou a armar a, a pegada, a estética do Tamaruteu, aí ela foi acontecendo, né? Aí quando chegou no Ninho de Caba, que é um espaço de roqueiros, de bandas de rock, eles fecham o Ninho de Caba. Nós tocamos no domingo de carnaval, no domingo de carnaval. Eram duas bandas de heavy que tocaram no início da noite e tal, e nós fechamos. E foi legal porque os caras das bandas de rock que estavam lá viram o carimbó numa pulsação que eles não conheciam. Então eles ficaram assim, espantados e começaram a falar: olha lá essa batida, olha essa batida. Eles começaram a olhar a batida. E o Paulo Covic estava tocando lá no acelerado. E a gente mandando uma sequência, assim, cinco músicas, assim. Aí corda do banjo quebrava, né? O pessoal fica trocando de curimbó, um vai para trás, pega a maraca, outro vem para frente para descansar, porque toma um espaço imenso. Aí isso daí foi tomando corpo. Eu falei, pô, vou gravar um disco. Aí o Metallica, que é uma banda de heavy metal também, tem o Black Album, chamado Black Album, o disco preto. Eu falei, vou fazer o disco preto do Tamaruteu. Talvez mude, obviamente, que essa é uma fase de produção e de criação dentro dessa estética. Obviamente que o Tamaruteu, como usina de criação também, vai depois experimentar outras coisas. Agora tem a, né, das maracas, tocando Tamaruteu, a Camiaba, que é das Camiabas, e toca com as manas, e toca com várias pessoas. A gente não tem mais essa coisa de, olha, você é reservado de um grupo. Nem dá, porque são muitos músicos, e muitos músicos que tocam muito. E aí a gente fica trocando também, fica trafegando nos grupos. Mas tem uma identidade do Tamaruteu que também se criou, que foi isso. É um lugar que recebe pessoas para tocar, sabe? A gente acolhe quem quiser. Às vezes a gente não tem, fica ligando para um, liga para outro. Já toquei com o pessoal do Batucada Misteriosa, já tocamos lá em... A gente vem tocando, porque eu acho que a formação, diferente do carimbó, eu vejo assim, do que eu tenho feito, como compositor principalmente, é que o processo ele nasce num ponto, mas ele vai se desenvolvendo e vai se criando, e vai se gerando no próprio processo dessa relação de criação, dessa relação sonora, dessa relação rítmica. Às vezes, até o fato de tu não teres nenhum um microfone, só está no pau e corda, na voz, né? Ali, na praça, no ver o peso, em qualquer lugar onde você está, você faz o som, e o som pega. Então, isso gera um processo de criação mesmo, mudanças sonoras, estéticas, musicais, que são muito importantes. Então, o preto como manifestação do rock, com o carimbó e sua estrutura toda fundida numa sonoridade. Então, por enquanto, nesse momento, está sendo muito prazeroso fazer isso, porque a gente se diverte muito também, né? Aí nesse lançamento no Instagram do Carimbó Tamaruteu, me fala exatamente o que vai acontecer dia 18.
Dia 18 a gente vai projetar, né, o Instagram lá, porque o Clever, a Sonora e Coraci, faz a projeção dentro do Coisas de Negro, lá em cima, na tela, na parede, e a gente vai tocar, vai abrir, né, a roda, e vai convidar, tem uma banda que a gente vai convidar, uma banda pequena, são 2 pessoas, parece, o Clever tá fazendo contato, e o mestre Nego Rai, que é o mestre do Coisas de Negro, né? Com o qual eu homenageei com Roda Carimbozeira. Estou escrevendo um texto para cada música, inclusive para as pessoas compreenderem de onde vem, como a música surge e tal, quais são as referências que estão ali e tal. Aí, e ele entra, quando eu tocar Vim Pelas Beiras, que é esse carimbo sambado que eu chamo, para ele fazer os sambas dele, uns 3, 4 sambas que o Mestre Nego Rai tem. Então tem dois convidados, 2 cortes, vão ter 2 cortes dentro e o resto é pauleira, Porrada porrada seca. seca. Com essa movimentação toda, vocês estão aqui fazendo, que eu acho uma movimentação muito legal, que é testar o público com que tu queres lançar. Eu acho isso muito bom. Primeiro manda para a galera, primeiro forma o público e depois escolhe a mais para colocar nas plataformas. Eu acho isso muito legal. Quando é que você acha que vão estar nas plataformas digitais essas músicas todas? A primeira, pelo menos porrada seca, é para agosto, né? Provavelmente agosto. Porque vem as férias aí, então a gente vai trabalhar também, vai tocar por aí, vai se divertir, vai dar um tempo, mas quando voltar eu vou entrar no estúdio para o início de agosto entrar no estúdio para pelo menos fazer logo uma, porque a gente vai tentar gravar em blocos, não gravar em assim uma a uma. A gente quer preparar logo porrada seca, né, para lançar o single, com tudo que deve ter. E deve ter convidado vocalista, a gente está pensando no Jaime Catarro, no Porco, do Delinquentes, o pessoal do rock, que vem botar para a gente ver como é que fica o carimbó com essa vertente. Mestre, me fala as influências do teu trabalho, seus mestres que te influenciaram, que ainda estão te influenciando. Olha aí, a primeira fase mesmo do Tamaruteu, as influências são o mestre Lorival Igarapé, inevitável, né? Parceiro, amigo, produzi projetos com ele, produzi o disco dele, Queimadas. E depois, mas tem o Verequete, obviamente, o Verequete é uma escola, né? Uma escola. Lucinda é uma escola, eu venho de Marapani. Então, assim, o Lucinda é uma escola. Tanto que eu homenageio numa música chamada Vem Morena, Vem. Ele usa tanto as 2 palavras morena e brincar, o verbo brincar. Adeus, morena, meu amor, vou te deixar. Eu vou embora, vou brincar em outro lugar. Aí eu fiz para ele: vem, morena, vem pra cá. Vem, morena, vem brincar. Morena vai, morena balança pra lá e pra cá. Morena vem, morena vai, morena balança pra lá e pra cá. Morena vem, vai. Aí depois dessa fase, mas foi muito importante os Quentes da Madrugada, naquele de 2013, lá em Santarém Novo, a ida para lá para dançar na roda, né, do barracão de São Benedito, né, todo esse processo de vivência com a música, por exemplo, o disco deles, eu ouvi muito, 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 aprendi a tocar algumas músicas deles, como eles têm uma música Cajueiro Tintim. Caboclo Besta, quando chega no mercado, fica todo embasbacado, não sabe o que vai comprar. Caboclo Besta, quando chega no mercado, fica todo embasbacado, não sabe o que vai comprar. Cajueiro Tintim, cajueiro Tata, cajueiro Tintim, cajueiro Tata. E por isso mesmo não me chamo Gororoba, não comi carne de cobra com farinha de afuá. Eu comecei a tocar essas músicas dele, que depois parecia que eram minhas músicas também. Aí a batida acelerada, ela foi ganhando corpo. Eu fiz para eles: Tamaruteua, quando chega na jogada, que os quentes da madrugada, o bicho já vai pegar. Tamaruteua, quando chega na jogada, que os quentes da madrugada, o bicho já vai pegar. Aí eles cantam: cajueiro, tim, tim, cajueiro, tá, tá. Aí eu fiz: cajueiro, tim, tim, Tamaruteua, tá, tá. Cajueiro, tim, tim, Tamaruteua, tá, tá. E por isso mesmo, carimbó é pau e corda. Nos que a gente só tem os cobra, abre a roda pra dançar.
Por isso mesmo, carimbó é pau e corda, nos quentes só tem os cobra, abre a roda pra dançar. Cajueiro, tim-tim, tamaruteu, atá, cajueiro. Aí encaixou tudinho, sabe? E o título dessa música que eu fiz para eles, na melodia deles, é Carimbó Quente, o título. Então eu vim construindo também no processo de composição essas relações poéticas e musicais com essa tradição, né? Que eu admiro e que eu adoro tocar. Por exemplo, eu vou só, não levo ninguém, eu vou farriar na Bahia do Sol, chego lá, encontro a morena dançando sozinha, o meu carimbó Aí quando a gente pega essas músicas, a gente também dá uma roupagem, dá uma, uma energética nelas que vem desses caras, desses compositores, e que traz para a gente também esse lugar da tradição como um presente, né? Que você passa de geração em geração o carimbó, a força do carimbó, né? A beleza do carimbó. Então, assim, não tem esse parâmetro de controle sobre, no processo de criação, quem diz para onde vai o signo estético, o signo musical, a potência energética musical, coisa e tal, não tem esse controle, assim, não tem essa moral, não tem esse código, porque a cultura ela é tão dinâmica, tão bonita, tão potente, que as invenções e as reinvenções vão se dando no processo. Me diz uma coisa, onde a gente encontra o trabalho do Tamaruteu? Carimbó Tamaruteu, no Spotify, no Deezer, está lá nas plataformas virtuais, pode puxar Carimbó Tamaruteu. Está no Instagram, tem o Facebook também do Tamaruteu. Bom mundo, agora que a gente conheceu um pouco desse universo maravilhoso do grupo Tamaruteua, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal que tem novidade no carimbó, com esse movimento especial desse grupo lindíssimo do nosso queridíssimo mestre Tamaru. Eu quero te agradecer bastante pela tua participação e desejar sucesso para vocês. Muito obrigado, Hélia. Obrigado pela oportunidade também. Abraço para ti, abraço para o Clever. Thank you.